Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma das nossas aulas de hoje. Nós teremos nossa aula de ensino religioso. Nós já estamos falando assim há algum tempo a respeito da arte, a arte religiosa no Brasil. E nós precisamos então entender que a arte religiosa, desde o princípio da história da humanidade, a arte e o sentimento religioso, elas sempre andaram juntas, não é? Aquilo que a pessoa tem no coração, ela se expressa através da arte. Os objetos sagrados, as decorações dos espaços, toda vez que eles são utilizados como funções religiosas, e a própria maneira de viver, a arte se revela num caminho bem profundo do ser humano. E o ser humano acaba expressando isso aí, então, na forma de cores, de forma, não é verdade? Tudo aquilo que ele tem no seu íntimo, né? Que ele considera religioso, ele se expressa, então, em forma de arte. A atividade artística ela é apropriada ao homem e ela está relacionada à igreja desde o começo, né? Quando recebeu nos seus interiores as manifestações artísticas. A arte religiosa no Ocidente, que é o que nós vamos falar hoje, né? Que a região ali, então, pega o Brasil, pega toda aqui a América do Sul, pega também ali, né? Alguns países da América Central, América do Norte. Então, ali, então, é o Ocidente, né? A parte do Ocidente. E nós vamos falar, então, sobre a arte ocidental. A arte religiosa do Ocidente tem como um tema principal as representações de textos sagrados. Para maior esclarecimento, então, a gente vai abordar a arte brasileira, né? Para ficar mais restrito aqui no Brasil, para a gente relacionar mais com a nossa realidade, tá bom? Para que você consiga entender essa aula de arte religiosa no Brasil, então. Porque quando você for ali na sua instituição religiosa, na sua igreja, ali onde você frequenta, você conseguir identificar ali pinturas, esculturas, às vezes até fotografias, que representam então a arte religiosa, correto? A atividade artística, ela sempre está relacionada, né, à arte religiosa, à arte sacra, e é necessário que ela seja então compreensível, que ela seja compreendida por todos. O que significa isso? Porque ela também serve como ensinamento, porque na verdade é uma teologia de imagens. Quando você vai em alguma igreja, que você vê ali algumas esculturas, que você vê ali alguns quadros, algumas a obra de arte, você já entende aquilo ali como um ensinamento religioso. Ele deve representar a verdadeira fé de onde ele está colocado. É onde mostra uma exposição do dogma, das crenças, né? Daquela religião. E aqui no Brasil, predominantemente, a religião cristã. Geralmente quando vai mostrar então esse dogma, esse ensinamento da igreja, ele procura ter a maior fidelidade possível com os sentimentos autenticamente assim piedosos, não é verdade? Bem relacionado assim a questões religiosas mesmo. A arte sacra no Brasil, ela tem algumas características, não é? E a primeira manifestação que teve foi no período colonial. Então, as peças feitas nas esculturas ali, né, ou na cultura popular, e também naquelas culturas mais requintadas, né, que eram aquelas artes mais desenhadas, mais elaboradas, não é? Aquelas esculturas com maiores detalhes. Mas isso, gente, sempre foi assim uma forte inspiração religiosa, né? E todo esse nosso estilo aí acabou ficando uma herança, então, para os nossos dias de hoje. A arte sacra ou a arte religiosa, ela tem algumas características
E aí eu vou falar um pouco das características para vocês perceberem, né, como que é aqui no Brasil a arte religiosa. Geralmente ela vai engrandecer, vai enaltecer a fé e os temas religiosos. Geralmente vai sempre ter aquele foco de luz, aquela iluminação, de modo que a luz e a sombra trabalham ali ou naquela pintura ou naquela escultura, dando destaque para aquilo que quer mostrar. Outra coisa é a presença de feições assim dramáticas nas figuras, né? Nunca você vai encontrar uma escultura ou uma figura dentro da igreja que aquela escultura tá assim sorridente, alegre, feliz, não. Geralmente está ali assim, né? Cabisbaixa, aquele semblante, né? Dramático que chamam. São figuras dramáticas, né? São relatos então de trechos da Bíblia e geralmente com feições bem dramáticas, bem assim decaídas. É a valorização das formas, não é verdade? Que sempre isso é muito valorizado na nossa arte religiosa, uma grande riqueza de detalhes e geralmente a exaltação de figuras divinas, né, representada assim como um contraste. Então, se tiver um cenário todo, quando é aquela figura divina, ela é bem destacada, ela vai estar sempre bem destacada. Vocês vão perceber isso aí. E outra coisa é o forte caráter decorativo que tem, né? Sempre utilizado para enfeitar, para deixar mais bonito, para enfeitar as igrejas, não é verdade? E aí também tem uma presença do conteúdo iconográfico. O que é isso, né? Significa que pode trazer conteúdos assim de um período histórico e sempre reportando, né, o ícone. Qual que é o ícone dessa imagem? Ela faz parte de um período histórico, né? Então, seja assim numa imagem, numa escultura, numa obra arquitetônica, né, que são as construções das igrejas, alguns quadros, fotografias. Vocês podem perceber que quando vocês entram na igreja, geralmente a arquitetura não é assim algo simples, tudo quadrado. Geralmente é todo arredondado, com pinturas bem detalhadas, não é? Então, a nossa arte religiosa ocidental, e aí particularmente falando do Brasil, ela tem então essas características, ok? Então, pessoal, basicamente é isso aí que eu quero que vocês entendam, porque eu quero que vocês relacionem com o lugar que vocês frequentam. Vocês percebem ali que tem, né, construções um pouco mais altas, né, com colunas, com pinturas, e dentro geralmente tem esculturas, tem móveis, tudo com detalhes, grandes detalhes, não é? Então a nossa cultura religiosa ocidental é basicamente isso, tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje. No nosso plano de aula vocês vão poder apreciar algumas imagens que eu coloquei, representando então a religião ou a arte religiosa no Brasil, tá ok? Essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha entendido, que você tenha criado interesse, né, em saber mais sobre isso e observar também, né, onde você estiver, seja o lugar onde você for, você observar a arte religiosa daqui na nossa parte ocidental, tá bom? Um grande abraço, espero que você fique bem.